Olá, eu quero cumprimentar a você, meu irmão, minha irmã, com a paz do Senhor Jesus e dizer que nós estamos aqui mais uma vez para transmitir algumas informações de respostas para os irmãos tomarem conhecimento. A nossa escola bíblica dominical. E hoje, mais uma vez, estamos transmitindo a nossa escola bíblica, esta primeira parte, a partir daqui, da nossa sala de reuniões, da nossa central de comunicações e da Rádio TV Web Manaim. E o nosso assunto hoje é uma continuidade dos assuntos que nós estamos em sequência apresentando para os irmãos, dos aspectos doutrinários relacionados com a reforma religiosa do século XVI, aqueles princípios da reforma. Estudamos sobre o sacerdócio universal do crente, sobre a salvação pela graça, Jesus como único mediador, e agora iremos falar sobre o livre exame das Escrituras. E nós estamos estudando exatamente isso para formularmos hoje perguntas relacionadas ao livre exame das Escrituras, um dos princípios da reforma religiosa do século XVI, 1517. E a nossa primeira pergunta, eu não vou formular aqui a pergunta, porque ela vai ser formulada pela professora, a professora Maristela, tia Maristela, e quem vai responder é a Emanuele. A Emanuele é da classe de adolescentes da nossa igreja ali em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Emanuele, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos. Estamos falando da igreja de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, com um grupo de adolescentes e vamos responder a pergunta de número 1. No aspecto doutrinário, histórico e profético, quais são os resultados antes e depois da libertação provocada pela leitura da Bíblia que estava acorrentada? Acrescente 3 aspectos relativos ao antes e 3 relativos ao depois. Antes, salvação pelas obras, idolatria e mediação de santos. Depois, salvação pela graça, Jesus, o único mediador, sacerdócio universal do crente. A paz do Senhor Jesus. Amém, Emanuele, que maravilha, você respondeu corretamente a pergunta feita pela tia Maristela, participando junto com os demais adolescentes da igreja de Caxias do Sul. Muito boa a sua resposta, respondeu corretamente. Glória a Deus, hein? Agora, irmãos, nós vamos para a nossa segunda pergunta. E a nossa segunda pergunta, ela está relacionada ainda com o nosso assunto, que ela diz assim a pergunta, ela tem a letra A e a letra B. Você se recorda de alguma parábola do capítulo 13 de Mateus que se refere a um tesouro escondido num campo? Então vem a letra A, que diz assim, qual é a parábola e, profeticamente, o que estava escondido no tesouro? Nós vamos já fazer a segunda pergunta, que é da letra B, e receber também a resposta. A segunda pergunta diz assim, cite outra parábola que se refira a algo valioso que foi achado. A letra A pergunta será dirigida ali à nossa irmã Yasmin, que ela é do grupo da classe de intermediários da nossa igreja de Uruará, no estado do Pará. E a pergunta da letra B será dirigida, nós vamos dirigir a Viviane. A Viviane, ela é do grupo de acessibilidade da nossa igreja lá em Camocim, no estado do Ceará. Vamos ouvir então a resposta das nossas duas irmãs. Parábola do tesouro escondido, e o que estava escondido era a palavra. B. Cite outra parábola que se refira a algo valioso que foi achado. Resposta. Parábola da pérola de grande valor. A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos. A outra parábola que tem o mesmo sentido do tesouro escondido é a parábola da pérola de grande valor. Essa pérola tão especial que alguém encontrou, essa pérola valiosa, um valor inestimável, esse tesouro é algo especial nas nossas vidas, estava escondido e que
alguém encontrou, a pessoa, para adquirir essa pérola, ela vendeu tudo quanto tinha, comprou aquela pérola de grande valor. E essa pérola, ela é o Senhor Jesus, que nós encontramos e transformou a nossa vida. A paz, Senhor Jesus. A paz do Senhor, Viviane. Muito boa a sua resposta, porque na verdade Jesus nos encontrou e Ele transformou as nossas vidas. Eu quero te cumprimentar por isso e também cumprimentar a irmã que interpretou a língua brasileira de sinais, essa resposta tão bem dada pela irmã Viviane. E agora também eu quero agradecer a participação da Yasmin, porque foi muito bem respondida ali. A Yasmin respondeu a letra A e respondeu também a letra B. Foi muito boa, Yasmin, a sua participação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora com a nossa terceira pergunta. Só que agora a terceira pergunta é para pais e crianças. Até agora, a primeira e a segunda perguntas foram destinadas a todos. Agora é para pais e crianças. E a terceira pergunta diz assim: sobre o valor da palavra, complete letra A. As minhas palavras são. Letra B, porque a palavra de Deus é. E letra C, escondi a tua palavra. E quem vai completar agora essas frases? Primeiramente, a letra A, B e C, em uma resposta só, nós teremos a participação da Larissa. A Larissa é da classe de adolescentes da nossa igreja ali no município da Serra, no estado do Espírito Santo. Depois a letra B, somente a letra B, será respondido pelo Eduardo e o Daniel. Juntos ali, eles vão responder. Eles são do estado de Minas Gerais, da nossa igreja ali de Juiz de Fora, são da classe de intermediários. E depois a letra C será respondida pelo nosso irmão, o Gilson Luna. Gilson Luna, da classe de intermediários da igreja ali na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Vamos ouvir então em sequência essas três respostas. A paz seja Jesus, irmãos. Hoje eu irei estar respondendo a pergunta de número 3. Sobre o valor da palavra, complete. Letra A. As minhas palavras são João 6,63. Espírito e vida. Letra B. Porque a palavra de Deus é Hebreus 4,12. É viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Letra C. Escondi a tua palavra. Salmo 119:11. No meu coração para não pecar contra ti. A paz de Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4,12. A paz do Senhor. Em Salmo 119:11 diz: escondi a tua palavra no meu coração. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Gilson Luna, e também a paz do Senhor aos demais intermediários que participaram da resposta. Nossos parabéns aí à atuação e à participação das professoras que conseguiram realmente enviar um vídeo com os intermediários participando e a resposta sendo dada pelo Gilson Luna. Também lá de Minas Gerais, o Eduardo e o Daniel. Maravilha, a perfeita comunhão entre vocês dois. O Eduardo e o Daniel respondendo a pergunta numa comunhão perfeita e também numa sequência muito bem colocada. Muito obrigado pela participação de vocês. Também quero agradecer a participação da Larissa. Larissa, a paz do Senhor Jesus, porque foi muito boa a leitura dos textos que você citou. Você citou os textos e leu na palavra do Senhor e é muito boa essa apresentação. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos dar continuidade agora e vamos para a quarta pergunta. Só que agora a quarta pergunta, ela é destinada a obreiros, diáconos, ungidos e professores. E essa quarta pergunta, ela é colocada aqui em 4 letras, ou seja, são 4 perguntas numa só. E a quarta pergunta é a seguinte: explique as afirmações bíblicas. Letra A.
A espada, a palavra é espada de dois gumes. Hebreus capítulo 4, verso 12. Nós iremos levar esta pergunta, ou dirigir esta pergunta, ao nosso irmão Reinaldo. Reinaldo é um obreiro, ele é do grupo de obreiros da igreja de Teixeira de Freitas. E o Reinaldo vai nos explicar agora sobre a espada de dois gumes. Reinaldo, pode responder. A palavra é espada de dois gumes. Hebreus 4, versículo 12. Explicação. A palavra de Deus, ela é penetrante. Ela alcança o mais profundo do homem, que é sua alma. E a espada, e ela separa a verdade da mentira. Ela separa o que é trevas da luz. Por isso a expressão dois gumes. A todos os irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Reinaldo. Foi muito boa a sua explicação, viu? Sobre o que é a espada de dois gumes. Muito bem colocado na sua resposta. Obrigado pela sua participação. Agora, irmãos, a letra B, a palavra é viva e eficaz. Nós vamos apenas comentar aqui a resposta da letra B. Por que que a palavra é viva e eficaz? Então, o comentário é porque ela é a vida de Jesus, né? Que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo na vida do homem, é o Espírito Santo agindo na vida da igreja. Então aí está exatamente o caráter de vida existente na palavra do Senhor. Por isso é que ela é viva. E ela é eficaz porque ela produz os resultados, produz os efeitos naquilo que o Senhor envia a sua palavra. Agora a letra C, que fala, a palavra não é de particular interpretação. E a letra C, nós vamos então dirigir agora essa pergunta ao Ulisses. O Ulisses é do grupo de obreiros da nossa igreja em Macapá, a capital do estado do Amapá, no norte do país. E Ulisses vai nos responder agora. A paz do Senhor Jesus, Ulisses. A paz do Senhor, irmãos. Referente à pergunta número 4, item C, podemos verificar que a palavra não é de particular interpretação. E se nós olharmos no capítulo 2, verso 11 de 1 Coríntios, podemos ver que diz assim a palavra do Senhor. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aqui, irmãos, podemos ver que ao homem está limitado saber as coisas do próprio homem. Mas as coisas de Deus, somente o Espírito Santo as detém, as conhece e as revela. Porque assim nos diz também no versículo 15 e 16. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós podemos discernir, entender através do Espírito Santo. Não pela nossa sabedoria e não pela nossa inteligência, mas o Espírito Santo que tem nos dado os dons espirituais. Dom de sabedoria, dom de discernimento, a fé, que tem nos revelado os segredos do Senhor, os mistérios, dom de ciência e tudo que nós podemos testemunhar através do corpo, da comunhão, dos cultos ao Senhor. Esta é a operação do Espírito Santo, a qual o homem não interfere, mas somente o Espírito discerne e as revela. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. A paz do Senhor Jesus, Ulisses. Muito boa a sua resposta, viu? Porque a palavra, ela é inspirada e ela é revelada pelo Espírito Santo. A sua colocação foi muito boa na citação dos textos, principalmente em 1 Coríntios capítulo 2, verso 11 e depois os versos 15 e 16. Muito bem colocado na sua participação. A letra D da nossa pergunta número 4, ela é um comentário sobre escondi a tua palavra no meu coração, Salmo 119, verso 11. E é notável esse comentário porque é exatamente o que aconteceu com o tesouro escondido, né? O tesouro que ele estava escondido, ou seja, ocultado, mas que foi achado, alguém achou. E um homem achou, e o que ele fez?
ele escondeu esse tesouro. Então essa ação aí equivale ao Salmo 119, verso 11, que fala: escondi a tua palavra no meu coração. Esse é o lugar onde a palavra do Senhor é escondida. Não é na mente para ser decorada, mas no coração para ser amada. Amém. Glória a Deus. Temos uma frase agora, irmãos, relacionada aqui à pergunta 4 da letra D. E essa frase veio lá do estado do Paraná, a nossa irmã Monique Cauana de Oliveira Farias, é da igreja da cidade de Vila Nova, ali no estado do Paraná. E o que ela escreveu foi muito importante, porque ela postou no portal este comentário, e nós vamos ler aqui uma frase que diz assim: a palavra é o tesouro escondido que está no coração daquele que o achou, ou seja, achou o tesouro e guardou. Muito bem colocado aqui a frase escrita pela nossa irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos agora para a nossa quinta pergunta, que também é destinada a obreiros, diáconos, ungidos e professores. E a nossa quinta pergunta, ela diz assim, vamos ler a pergunta: por que no texto de Apocalipse 22, versos 18 e 19, há uma referência à palavra da profecia deste livro? Então essa resposta, esse motivo pelo qual está ali a referência à palavra da profecia deste livro, quem vai nos dar essa resposta é o nosso irmão diácono Daniel. Daniel é da nossa igreja ali de Campina Grande, mais precisamente lá em Lagoa Seca. O Daniel é um diácono, ali ele vai nos dar essa resposta ali no estado de Paraíba. Ele vai nos dar essa resposta para a glória do Senhor. Pode falar, Daniel, a paz do Senhor Jesus a você. Versículo 18 diz: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Versículo 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. O livro de Apocalipse, ele é profético. Por isso que ele não pode ser alterado, modificado, pois ele é profético. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém, Daniel. A paz do Senhor Jesus para você também. É verdade o que você afirmou, porque aquilo que é profético não pode ser mudado. A letra, as pessoas até conseguem mudar, mas a revelação do livro, aquilo que é o profético, isso não pode ser mudado. Então, muito bem colocado na sua resposta. Glória a Deus. Muito bom. Agora nós vamos, irmãos, para a nossa próxima pergunta, que é a pergunta número 6. E a pergunta número 6, ela nos fala aqui a respeito deste assunto ainda. E eu quero até, antes de colocar a pergunta número 6, eu quero apresentar aqui uma frase que veio da República Dominicana com relação à pergunta número 5. Eu quero ler aqui essa frase para os irmãos, veio lá da região da República Dominicana, da cidade de La Entrada, lá no interior da República Dominicana. E quem enviou essa frase foi um ungido, o nosso irmão ali, Isaac Victoria. Ele nos enviou esta frase, postada no portal, e na frase ele escreveu assim, acompanha comigo: nada do que o Senhor revela muda ou pode mudar. Ninguém pode mudar a profecia e a revelação, ninguém pode interferir na palavra do Senhor. Muito bem colocado pelo nosso irmão ungido ali, Isaac Victoria, da cidade de La Entrada, na República Dominicana. Muito bem, agora sim, nós vamos então à nossa pergunta número 6. E essa pergunta diz assim: no livre exame das Escrituras, além da doutrina, qual foi a repercussão política, social e cultural que esse princípio, ou seja, princípio da reforma religiosa do século XVI,
provocou no mundo daquela época, o princípio relacionado ao livre exame das Escrituras. E quem vai nos dar essa resposta, na verdade, é o pastor Gilson, porque nós estamos sem uma contribuição para este horário, embora teremos uma muito bem colocada daqui a pouco na Escola Bíblica Dominical. Então, na verdade, no aspecto político, social e cultural, ali, na verdade, houve uma série de mudanças, né? Mudanças essas em função da impressão da Bíblia. A Bíblia foi impressa e o povo começou a ler a palavra, e isso trouxe um grande despertamento para a literatura, para a arte, para a música, e o que levou exatamente ao surgimento do grande movimento daquele período ali, que foi chamado de o movimento do Renascimento ou Renascentismo. Isso é uma simples síntese, né? Uma resposta resumida, mas que daqui a pouco na Escola Bíblica eu te convido para acompanhar. Nós teremos uma excelente resposta deste assunto. Eu faço questão que você veja isso de um jovem, que esse jovem, por certo, é um professor sobre o assunto, muito bem colocado. Vamos então para a frase que foi postada no portal relacionada com esta pergunta número 6. E essa frase veio do estado do Ceará, onde ali, na pergunta número 6, o nosso irmão João Lucas de Aquino Freitas, da igreja de Vila Betânia, no estado do Ceará, ele escreveu dizendo assim: a grande repercussão que a reforma religiosa causou foi o acesso à verdade nas Escrituras e a volta da igreja para a doutrina primitiva. Isso gerou o desenvolvimento cultural e social. Muito bem colocado nessa frase pelo nosso irmão ali do estado do Ceará, a cidade de Vila Betânia, o irmão João Lucas de Aquino Freitas. Obrigado, irmão, por essa participação. Então, irmãos, nós agora vamos para a nossa sétima e última pergunta. E a nossa sétima e última pergunta, ela diz assim: cite duas mudanças, uma na Europa e outra no mundo. Naturalmente, mudanças relacionadas ao que aconteceu após o livre exame das Escrituras, esse princípio da reforma religiosa do século XVI, que está sendo o assunto nosso hoje da nossa Escola Bíblica Dominical. E quem vai nos dar essa sétima resposta é o nosso irmão Glênio. O nosso irmão Glênio é do grupo de obreiros da igreja de Bahia, lá no estado de Paraíba. Vamos ouvir então a resposta dele. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à pergunta no número 7, podemos citar uma mudança na Europa como o fim do sistema feudal, pois o feudalismo, que era uma organização social, cultural e política, que tinha como base um regime de servidão, ele começa a enfraquecer quando os servos começam a ter acesso à palavra revelada do Senhor, pois eles entendiam agora que o seu senhor feudal não era o seu provedor, não era aquele que amava suas almas, mas eles descobriram um Senhor supremo, um Deus todo-poderoso, que o amava a sua vida. Amém, Glênio. A paz do Senhor Jesus. Muito bem colocado por você essa posição aí do fim do feudalismo, né, que foi uma das mudanças ocorridas na Europa. E, naturalmente, a mudança seguinte que ocorreu para o mundo inteiro foi exatamente o surgimento do renascimento, ou seja, o renascentismo, né? O renascimento ou renascentismo, também chamado de renascença. Então, nós temos aqui a resposta dada pelo irmão. Muito obrigado pela sua participação. Encerramos assim esta parte. Agora, irmãos, encerrando esta parte nossa da Escola Bíblica Dominical relacionada aos vídeos dessas respostas dadas agora cedo, nós então vamos passar daqui a pouco para a Escola Bíblica às 10 horas da manhã. Eu quero te convidar a permanecer conosco para nós nos encontrarmos daqui a pouco novamente lá no estúdio, onde dali estaremos participando da Escola Bíblica Dominical e você vai receber uma grande bênção. Que Deus a todos abençoe, então, com a paz do Senhor Jesus.